Essa história de ficar escolhendo muito, ter muitos cuidados com a forma de chamar a pessoa com deficiência, não pode ser um desses efeitos aí do excesso do politicamente correto? Os nomes, afinal, não querem dizer mais ou menos a mesma coisa? Será que isso tem importância? O que você acha? Oi, eu sou a Cláudia Lopes. Nesse vídeo eu vou falar sobre terminologia, como se deve chamar as pessoas com deficiência. A referência teórica nessa área é o texto do Romeu Sasaki. Eu vou deixar o link aqui embaixo na área de comentários do vídeo, que tem uma abordagem bastante extensa aí dessa questão ao longo dos tempos, e aqui nesse vídeo eu vou fazer um resumo dessa questão da terminologia e vou comentar um pouco com vocês as implicações disso para a educação. Eu comecei fazendo o vídeo, fazendo uma provocação. Será que é preciso ter todo esse cuidado para se referir à pessoa com deficiência? Os nomes não querem dizer todos mais ou menos a mesma coisa? Será que a gente não está muito, na atualidade, muito influenciado por essa coisa do politicamente correto e isso aí não acaba sendo uma coisa artificial? E eu já vou responder dizendo que sim, que é preciso tomar muito cuidado na hora de se referir de utilizar a terminologia correta para se referir à pessoa com deficiência. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a utilização do termo correto é um sinal de respeito a esse grupo de pessoas, a essa luta específica de um grupo social. E a gente utilizar o nome correto é um sinal de reconhecimento disso. Revela também o nosso respeito ao processo histórico que resultou na forma atual com que as pessoas entendem que devem ser chamadas, A gente entende que esse conceito sofreu uma evolução e que nesse momento, quando a gente usa o termo correto, a gente está reconhecendo isso, reconhecendo esse processo, reconhecendo que a gente está comprometido com a atualização dessa questão, de como ela vem sendo pensada. Os termos das outras épocas, geralmente também, é importante se dizer que tem uma carga bastante pejorativa na atualidade. E essa utilização traz uma carga bastante negativa para o nosso discurso. Daí a importância de falar da forma correta, de observar isso nas conversas, na escola, ao se referir aos alunos, a tratar dessas questões com as famílias. É muito importante para evitar essa carga pejorativa. E vou falar então um pouquinho agora de como é que essa terminologia foi evoluindo. Até a década de 1960, os termos mais utilizados que apareciam na mídia e eram utilizados para se referir a esse grupo eram os termos inválidos e incapacitados. Das décadas de 1960 a 1980 vão surgindo outros termos que vão se agregando, que são os termos defeituosos, deficientes e excepcionais. Durante a década de 1980, começa a ser utilizada a expressão pessoas deficientes. E aí é interessante a gente observar que deficiente passa a ser utilizado como um adjetivo de pessoa. Você tinha anteriormente, o deficiente tal, deficiente João, o deficiente fez isso. E aí agora você tem uma mudança, pessoa deficiente, começa a aparecer pessoa. E isso é um sinal bastante importante.
porque quando você fala deficiente, você transmite a ideia que a pessoa como um todo é deficiente. Não é assim, a gente está falando de uma pessoa, né? E ter uma deficiência é um dos aspectos dessa pessoa como um todo. E aí nessa década aí de 1980 começa a aparecer isso nas falas, né? no uso dos termos. No final da década de 1980 e no início de 1990 aparece o termo, principalmente países de língua portuguesa, de pessoa portadora de deficiência. A intenção dessa expressão, pessoa portadora de deficiência, é que seja menos pejorativo, é a busca de um termo menos pejorativo. Mas ele acaba tendo um lado problemático, que é colocar a deficiência como um tipo de acessório, né? Alguma coisa que se carrega, como se fosse uma bolsa, né? Pessoa portadora de deficiência, e não como uma condição da pessoa. Então, nessa tentativa de não ser pejorativo, acaba descaracterizando do que é que a gente está falando, do que é a questão da deficiência, né? Em 1990 surge a expressão pessoas com necessidades especiais e também pessoas especiais. Também são fruto de um esforço para evitar o uso de termos pejorativos, mas também acabam recaindo naquele outro lado, que é a questão de descaracterizar o problema. Por que especial, né? Especial por quê? Quais são essas necessidades? Pessoas, como assim? Que necessidades são essas, né? E aí acabam criando uma espécie de eufemismo, né? Ou seja, um modo de dizer que tenta ser mais polido, mas acaba criando o efeito contrário. E esses termos são bastante criticados pelo movimento das pessoas com deficiência. Em 1994, na ocasião da Declaração de Salamanca, é proposto o termo pessoa com deficiência, que é o correto, o de uso mais considerado correto e mais comum até os dias atuais, enquanto não ocorre nenhuma mudança. A vantagem desse termo é que ele coloca a pessoa em evidência e não a deficiência, né? Então, pessoa com deficiência. Ele deixa claro que se trata, em primeiro lugar, de uma pessoa e, em segundo lugar, que ela tem a condição de deficiência, o que é muito diferente de deficiente ou pessoa deficiente. Para encerrar, eu queria mostrar uma poesia de cordel que fala sobre esse tema da terminologia. Eu desconheço a autoria, já procurei bastante na internet. Se alguém, inclusive, conhecer, por favor, me mande para eu fazer essa errata aqui no vídeo. E eu acho que é bem interessante, porque é literatura de cordel e vai abordando toda essa questão. Então, vamos lá, vamos ler. Como devem me chamar? Nesse tempo que vivemos, pus-me um dia a refletir na forma que a população adota ao se dirigir às pessoas diferentes. Às vezes me ponho a rir. Lá pelos anos 50, não sei se em Minas Gerais, nomearam os mais diferentes como excepcionais. Criaram uma associação, que hoje são as APAES. Não tinham voz e nem vez nesse tempo os diferentes. Eram como criancinhas, chamadas deficientes. Sua vontade não valia, nem seus desejos ardentes. Mas quem mandava então? Eram só os professores, assistentes sociais, eram os fisioterapeutas, os técnicos especiais, manipulando a vida dos ditos excepcionais. Esse jugo levou tempo e ainda hoje perdura. Claro que evoluímos. Mesmo a luta sendo dura, já vemos deficientes mandando na prefeitura. Correram os anos 60 e veio a integração. Os alunos diferentes tinham acesso à educação, em classes especiais, mas não recriavam não. Em meio aos anos 70, houve uma revolução. A ONU deu uma ajudinha para essa transformação. Nos deram oportunidade para que entrássemos em ação. O ano de 81 foi o marco inicial. Agora nós já não éramos tidos como excepcional. Deficiente era o nome mais corriqueiro e normal. Em outubro daquele ano, em Recife houve um congresso.
mais de 1.000 deficientes. Isso aqui foi um sucesso. Depois disso, registramos muito avanço e progresso. O ano de 88 não podemos esquecer. O ano da Constituinte, mudando a vida para valer. Até o nome da gente pôde um acréscimo receber. Nós éramos deficientes, como aqui já foi falado, mas a Constituição nos pôs um termo agregado: portadores de deficiência. Eis aí o resultado. Não pararam por aí os muitos termos que temos. Nos veio a LDB com a educação que vivemos. Herdamos expressão nova, que às vezes nem entendemos. Somos pessoas portadoras de necessidades especiais. Foi o que a LDB definiu para estes tais, aqueles deficientes e as PPAHs. Que são PPAHs? Meu Deus, que dificuldades! São pessoas portadoras de altas habilidades. Do Brasil sei que há poucas, morando em nossas cidades. Vieram os anos 90 e com eles a inclusão. Tem que haver um compromisso também da educação. É uma cultura nova que não sei se pega não. Agora, ultimamente, a Prefeitura e o Estado fizeram sutil mudança no termo que é adotado. Em vez de portadora, com eu acho mais adequado. Por fim, afirmo a vocês como devem me chamar. Chame-me de cidadão, que assim muito certo está. Respeito, isso é coisa boa para quem recebe e para quem dá. Bonito, né? Bom, gente, nesse vídeo, então, nós vimos como a terminologia para se referir às pessoas com deficiência foi evoluindo da década de 1960 até os dias atuais e a importância de utilizar aí os termos da maneira correta. Eu espero que vocês tenham gostado, achado útil essa conversa e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá!